Olá, alunos! Já estamos quase na reta final. Agora nós vamos trabalhar o último tipo de modal, que é o chamado dutoviário. Um exemplo prático do nosso cotidiano é o abastecimento de água nas nossas casas. A água encanada é um exemplo de dutovia onde o abastecimento contínuo se faz através de dutos, de canos e de tubos de movimentação, de transporte da água. Nessa aula, a gente vai trabalhar o sistema de dutos, ou seja, os tubos ou cilindros que são preparados, adequados para o transporte de cargas, de maneira que toda linha de acesso vai ser composta na dutovia por dutos que vão transportar o produto de um ponto ao outro. O transporte de cargas nesse local, ele é através de um tracejado, de uma estratégia de transporte que vai ligar um tubo até o outro. Ou seja, aquele elemento ele vai ser transportado através de pressão, gravidade, tração ou bombeamento. O transporte dutoviário, ele define-se prioritariamente como transporte de granéis por gravidade ou pressão mecânica e através de dutos que vão ser adequados e preparados para a especificidade da carga. Ao longo dessa aula, a gente vai ver que dentro das dutovias, a gente pode transportar variedades de carga, desde gases até os derivados do petróleo. Uma das diferenças desse modal para com os demais que a gente já estudou é que, neste caso, o veículo de transporte se mantém parado, estagnado. A linha de dutovia, os tubos estão construídos e vão ligar um ponto ao outro, mas o que se desloca é a carga, é o produto que vai ser movimentado ao longo daquela dutovia. Então, a gente tem como uma qualidade, uma vantagem, é justamente o fato de não precisar de embalagem, não precisar de área de armazenagem para poder estruturar aquilo e despachar igual num caminhão, numa ferrovia, por exemplo. Essa modalidade de transporte, ela se destaca justamente por ser uma modalidade que apresenta ao técnico de logística uma vantagem de economia. Ela é mais barata, ela é mais econômica, justamente pelo fato de não precisa de tanta mão de obra, não precisa se preocupar com a manutenção contínua e a reposição contínua ao longo da dutovia. Hoje em dia já tem softwares que vão escaneando os tubos, os cilindros ao longo da dutovia, justamente para fazer um mapeamento de possíveis áreas de risco, qualquer quebra, qualquer interrupção, qualquer afrouxamento ao longo dos cilindros. Tudo isso tem um software, uma máquina que vai rastreando e mapeando, e com isso a gente consegue ao longo desse transporte realocar de um ponto ao outro uma variedade de petróleo, gás natural, derivado, e na hora que a gente compara com os demais modais, ele é mais vantajoso, ele é mais econômico para uma empresa que opta pela escolha desse modal. Ele pode se subdividir em uma dutovia submarina. Nas plataformas da Petrobras, para você conseguir transportar de um ponto ao outro, você lança mão de uma dutovia submarina. Então, há uma tubulação submersa, onde você utiliza o transporte da produção de petróleo das plataformas marítimas para as refinarias. Então, a gente observa que utiliza-se também para atravessar baías ou canais de portos de acesso. Então, o uso das dutovias, ela também pode ser de maneira submarina, assim como de maneira terrestre. Então, você pode observar e subdividir os estilos de dutovia terrestre em subterrâneos, como as manilhas que são utilizadas para transpor a água. Então, a gente vê as
empresas que têm a concessão para o gerenciamento de água nas cidades, como o SAAI, a Densur, a Copasa, elas têm uma dutovia que vai canalizar aquela água e abastecer as nossas casas. Essas dutovias terrestres, elas podem ser tanto aparentes quanto aéreas. A Braskem, que transporta o gás através das dutovias, corta toda a região, boa parte da região de Maceió com dutovia visível. Você pode observar aquilo e ver todo um cilindro grande cortando a região de Maceió. No modal dutoviário, ele transporta gases, líquidos e misturas semifluidas. O que significa isso? Os chamados derivados do petróleo, como a gasolina e o diesel, ele também se subdivide em gases, álcool, produtos químicos e minérios como bauxita, níquel, minério de ferro, calcário, salgema e carvão. Os oleodutos que transportam petróleo cru e seus derivados, dutovias que são gasoduto, ou seja, que formam redes de abastecimento de gás para a cidade. Hoje, vários prédios têm gás encanado. Então, você tem uma estrutura de gasoduto que vai abastecer as cozinhas dos vários apartamentos daquele prédio. E as dutovias para carvão diluído, que é um tipo específico de dutovia, que tem peculiaridades. Os Estados Unidos se destaca nesse tipo de dutovia, porque o vaso usufruto de uma chamada mistura de carvão em pó. Eles chamam de moinha essa mistura com a água. As dutovias, elas são agrupadas em especificações que vão de produtos químicos como amônia, etileno e propileno, grupos de granéis sólidos diluídos, como o caso do minério de ferro, salgema e cobre, grupos de produtos encapsulados, ou seja, são transportados em estado líquidos e são bombeados através do duto, e grupos de produto em pó, ou seja, cimento ou farinha que vão ser bombeados agora por sucção ou através de um gás que vai ser inerte e liberar o fluxo ao longo daquela dutovia. As vantagens desse modal, ou seja, a escolha por uma dutovia, assim como dentro do modal ferroviário, o investimento, a perspectiva de investimento até 2015 no modal dutoviário também é favorável, também apresenta um cenário positivo, justamente por causa das vantagens de a própria dutovia já é considerada uma unidade de carregamento, então você otimiza aquela embalagem de transporte, então você já consegue virar e reduzir um pouco do custo daquele produto. Não existe o caso do problema da viagem de retorno, você não gasta para liberar um caminhão e voltar com ele. Na dutovia, você não incide esse gasto. Você bombeou o produto chegou até o destino final e aquela dutovia vai ser realimentada para um novo destino ou para aquele mesmo destino. Não sofre influência de congestionamentos ou dificuldades de transposição. Tendo em vista que aquela dutovia já tem uma estratégia logística de um ponto ao outro, aquilo ali vai ser subsequente. É claro que há uma estratégia de onde se manter um fluxo de dutovia. E aí você dirime um pouco as condições que a gente passa com os demais modais de intempéries climáticas, áreas muito áridas, tempos muito secos, áreas congeladas. Outro fator é que ele é um modal que demanda pouca mão de obra. Né? A partir do momento que você tem uma central de apoio, uma requisição administrativa, um resguardo para o gerenciamento daquela dutovia, o ato de se transportar ao longo do duto exige pouca mão de obra. Entre as vantagens também é a relação da segurança. Então, ele é indicado para materiais perigosos, materiais que causam comprometimento, como o etileno e o GLP. Aquilo, a propulsão daquele gás em dutovia, a compressão daquilo, o direcionamento ao longo da dutovia,
né, resguarda um pouco mais, né, a condição de transporte, a condição daquele produto de um ponto ao outro. O baixo custo de operação, a independência com relação às condições de tempo e a função de armazenagem, né, ao longo de toda a dutovia também é dirimida. Em contrapartida, se trabalha como desvantagem na dutovia a necessidade de investimento de capital inicial. Então, você tem uma empresa, você quer investir, expandir nos modais de logística. Para investir numa dutovia, o investimento de capital é maior. Por quê? Se programar uma rota logística de dutovia faz com que você passe justamente por áreas áridas, áreas congeladas, o investimento para inserir uma infraestrutura naquela área é caro e a inflexibilidade dessa rota de distribuição depois é inerente, é uma consequência, né? Você tem um tubo, aquele tubo vai em linha reta, ele não faz curva. Uma vez que você fixou os tubos, é muito oneroso mudar. Então, você mantém aquilo ali fixo de um ponto ao outro. A dutovia é uma escolha de modal onde o que vai ser transportado tende a ser perpetuado. A partir do momento que você escolheu uma dutovia para transportar oleoduto, ela vai transportar oleoduto. Ela não vai transportar água, ela não vai transportar gás depois. Por quê? Porque aquilo ali, aquele processo de transporte necessita atender as peculiaridades de cada carga que vão ser transportadas de um ponto ao outro da dutovia. Então, esse é um fator de desvantagem e que também resguarda a qualidade da mercadoria quando preservado. Então, a gente tem aqui várias dutovias que a gente pode ver que são dutovias aparentes, dutovias terrestres aparentes, onde a gente pode observar, ó, que elas vão cortando e vão conseguindo maior acessibilidade de transposição de um ponto ao outro. Dentre as perspectivas desse modal, tendo em vista que eu falei que também é um modal em crescimento, a gente observa que é o surgimento dos chamados alcoodutos, ou seja, os produtos destinados, as dutovias destinadas ao transporte do álcool. Então, as instalações, a expectativa, a empresa que recebeu a concessão dessa construção é a Transpetro e que nos próximos anos já comece a otimização do transporte de carga com isso. A ênfase na segurança, seja com relação à preservação do ambiente, à garantia de suprimento daquela dutovia, também é um investimento necessário se resguardar a integridade do meio ambiente e também a construção dos mineurodutos, de maneira que você vai aumentar a segurança do ambiente, do transporte de maneira a alcançar um ponto e outro sem denegrir, sem comprometer a questão ambiental. A gente destaca empresas como a Alunorte, que resguarda o transporte da bauxita, e a Paraná Pigmentos, com o Caolim no Pará. Então, a gente vê exemplos de dutovia que se especializam no transporte daquela carga e que se garantem em prestar um serviço que resguarda as condições regulamentadas e as condições de resguardo ao meio ambiente. Outra questão também são os sistemas chamados supervisórios, né? Ou seja, a automatização daquele monitoramento. Assim como eu falei que você resguarda a manutenção da via por monitoramento, você também tem novas tecnologias sendo desenvolvidas para quê? Para que a mão de obra se torne cada vez mais especializada e garanta um bombardeio e um fluxo contínuo de um produto, uma maior quantidade de produto para manter a economia de escala na escolha do modal dutoviário. Outra questão no aumento da perspectiva para o uso da dutovia é justamente as alterações na matriz energética. Novas fontes de energia, como o aumento de recursos renováveis, que são o álcool, o biodiesel e os fósseis, faz com que o uso da dutovia gere uma vantagem competitiva por ações sustentáveis. Aí a gente vê que o próprio uso do gás natural impulsa, instiga a escolha de dutovias. Para finalizar, eu recomendo que vocês façam um estudo de que maneira o gás de cozinha chega no nosso botijão.
De que maneira a gente consegue virar e abastecer um navio no porto, por exemplo? Pesquisem, depois a gente debate no fórum. Façam a leitura do caderno, estudem os exercícios e já estamos quase na reta final. Até a nossa última aula.